vive hoje um espaço de muito medo e a sociedade perdeu um pouco a consciência do que ela está permitindo acontecer. Uma intervenção militar, ela produz efeitos que são sempre muito concretos e a concretude desses efeitos, ela se faz tanto por meios objetivos como por meios subjetivos. O que é que nós temos circundando, delimitando esse abismo? Um programa de segurança pública restrito ao que a Jaqueline Muniz já chama de política do cabrito, sobe e desce morro. Sobe e desce morro, mete o garrote na população preta e pobre, né? Como se ali tivesse todo o problema, concentrado todo o problema da segurança pública no Rio de Janeiro. A gente vive um contexto político que é descolado da população, né? Até tem algumas linhas que transversalizam o contexto anterior de uma ditadura civil-militar de 64 a 85 e que se aproximam do contexto atual, né, de uma intervenção federal na área de segurança pública. E uma dessas linhas que eu vejo importante para a gente pensar a resistência é a falta total de diálogos com os movimentos sociais, com a sociedade civil, seja organizada ou não organizada. Para quem viveu a experiência da ditadura, com suas recorrentes violações aos direitos humanos, né? Com essa parte que hoje está mais clara, depois da Comissão da Verdade, das perseguições, prisões e até assassinatos, é muito assustador pensar que as Forças Armadas podem resolver um problema de natureza da política de um Estado. Eu sou uma pessoa que viveu na sua juventude, né? Cerca de 15, 16 anos, né? 14 anos, até 30 anos, quase 40 anos de idade, 35, 36 anos, durante um período ditatorial e que foi uma experiência humana, brasileira, feminina, absolutamente dolorosa, né? E mais eu pude ter consciência das perdas desse período, né? Quando, no processo de redemocratização, a gente vê os danos que a ausência de debate, que a ausência de confronto, que a ausência de disputas políticas, que a ausência de negociações políticas, que a ausência de todo um processo que a democracia viabiliza, produziu. Embora eu ache importante marcar, né? Mas que não se trata apenas de assinalar se eu fui ou não fui, que aqui alguém que foi ou não foi vítima direta da ditadura militar, sofreu tortura, foi preso, mas de entender que a ditadura civil-militar, ela produziu esquecimento, ela produziu subjetividade hegemonicamente silenciada, assujeitada, em nome da segurança nacional. E desse tipo de efeito subjetivo, nenhum de nós pôde fugir, ou pode, né? Somos todos, então, filhos, netos, bisnetos desse silenciamento opressivo, desse ocultamento de parte da nossa história do nosso país, né? Fomos todos atingidos, então, e somos herdeiros dessa violência, mesmo aqueles que desconhecem ou negam esses efeitos. Naquela época era um contexto de Guerra Fria, né? E os militares, eles de alguma forma, eu acho que eles estavam mais empoderados naquela época, politicamente, pelos Estados Unidos, né? Para combater o comunismo. Então o inimigo era diferente, era um inimigo subversivo, né? E ao longo do tempo, eu também trabalhei no grupo Tortura Nunca Mais, e nós fomos identificando que esse inimigo estava mudando, né? E que justamente estava se tornando o preto, pobre, favelado, o traficante, né? Em cima da questão das drogas. No momento em que você vai ali paulatinamente construindo esse inimigo,
O que você está fazendo ali é, como eu disse, identificando algumas drogas para serem proibidas. Você vai ali identificando alguns comerciantes dessas drogas para serem proibidas, né? Alguns comerciantes para serem culpabilizados, para serem identificados diante dessa etiqueta do inimigo. E por que alguns comerciantes? Porque são justamente aqueles que estão diretamente relacionados com o varejo do comércio que acontece naquele território, que vão ser identificados enquanto esses inimigos, né? O comércio de drogas é um comércio que move bilhões, mas os bilhões que são gastos para você proibir esse comércio, para você, né, reprimir esse comércio, ele é investido estritamente numa vertente desse comércio, que é a vertente varejista, e não é qualquer vertente varejista, é a vertente varejista que ocorre nos territórios das favelas e das periferias. Se a gente vai pensar segurança pública e questão de enfrentamento ao tráfico de drogas, por que a gente não fala também em descriminalização das drogas? Não só por uma questão de observar as outras experiências internacionais, mas também pensar que o consumo de drogas ele acontece sendo legalizado ou não sendo legalizado, e pensar principalmente o que a proibição das drogas tem produzido. Então, assim, a proibição, o combate às drogas só tem produzido financiamento de tráfico, produzido mortes e violência. Se a gente quer pensar isso de uma maneira mais complexa, a gente também tem que colocar isso. Eu duvido que vai ficar um tanque do Exército na Avenida Atlântica. Né? Quer dizer, na realidade eles estão nas comunidades onde prevalece o comércio, né, do tráfico, né, onde prevalece o comércio das drogas, mas que na realidade são apenas soldados das drogas, onde eles poderiam estar para poder fazer com que a droga ou o armamento não chegasse aqui, eles não estão. Então eles querem combater, né, apenas os sintomas, não a causa que fez com que esse sintoma surgisse. Nós negros, nós já, né, sofremos muito. A gente vive num país racista, né, que tenta colocar que existe uma democracia racial, mas isso já foi derrubado, os movimentos negros já derrubaram esse mito da democracia racial, conseguiram mostrar à população de que nós somos um país racista, que não existe essa democracia racial, que o mito da democracia racial é para que uma determinada classe se sobreponha sobre a outra, ou uma determinada raça se sobreponha sobre a outra. Felizmente, aqui no nosso entorno, né, não temos a intervenção militar. Né? Nós estamos num bairro da Zona Sul, numa região absolutamente poética, turística, bonita, agradável, né? Com moradores que não estão, que têm saneamento básico, que têm água potável, que têm luz, que têm urbanização das suas ruas, garantido deslocamento. Aqui não está a intervenção. A intervenção militar ela é uma intervenção seletiva e a seletividade das suas ações ela se constrói por meio de territórios que são construídos de forma diferenciada, onde o grande critério de diferença desses territórios são os critérios relacionados à construção da pobreza, ou seja, a criminalização da pobreza ela tem como um dos seus efeitos a seletividade das ações policiais. O Brasil resolveu identificar o seu problema no preto pobre favelado, né? Então é como se esse fosse o problema do Brasil, o seu próprio povo, né? Que é um paradoxo. E os efeitos disso são os mais nefastos, porque para quem vive isso diretamente, né? Você imagina, você viver numa comunidade, ser uma criança naquela comunidade, crescer ali e aprendendo sempre que ali é um lugar perigosíssimo, porque eles também veem televisão. Então deve ser muito difícil ver o próprio lugar onde mora, né, assim, visto pelo conjunto da sociedade dessa maneira tão negativa, como se ali fosse o foco do crime, né? E é uma falácia isso, né? Nós temos hoje no Rio de Janeiro
um grande abismo no âmbito da formulação de um programa humanizado de segurança pública, articulado a programa de saúde, a programa de educação pública. Nós não temos isso, né? E a crise financeira vivida pelo Rio de Janeiro, no marco do golpe que nós vivemos a partir do impeachment da presidenta Dilma, deixou isso muito claro. Deixou claro a abertura desse grande abismo que o Rio de Janeiro é no âmbito da segurança pública. Se você é um morador ali daquela favela e vai à padaria que tem ali nas redondezas, você é obrigado a sair identificado, porque se você não sair identificado, você recebe um tratamento diferenciado, porque todo cidadão que está circulando pelas ruas de Jacari, por exemplo, hoje, é necessário apresentar um documento de identificação para as forças de intervenção que estão ali na região, né? Então, esse tipo de violação ele vai sendo justificado, né? E eu vejo relações estreitas com esse processo de construção do inimigo que hoje se dá a partir das políticas sobre drogas, políticas proibidas sobre drogas, que são políticas de estudantes, são políticas direcionadas a territórios específicos, a populações específicas. Quando houve a intervenção na Maré, foram gastos cerca de 300 milhões de reais e não se divulgou um relatório sobre o que foi feito no processo dessa intervenção na Maré. Um relatório, né? Não é verdade que o Estado brasileiro ele não chegue nas chamadas comunidades, nas chamadas periferias. Ele chega, mas chega pelo seu braço armado. É o Estado penal que chega primeiro e muitas vezes só ele chega nas comunidades. Então uma intervenção militar como essa, é claro que ela produz muito mais efeitos nesses territórios, mas não significa que somente aquelas pessoas que estão nesses territórios que são afetados por essa intervenção. A intervenção ela afeta todos nós porque ela se legitima a partir de uma justificativa de que nós vivemos um estado de medo, um estado de insegurança, e, portanto, um estado que legitima a guerra, que legitima a busca de um inimigo e uma busca de um inimigo a ser combatido pelo próprio Estado. Isso, de alguma maneira, produz, né, aquilo que nos anos 60 e 70 também a gente pode analisar como tendo produzido no país. Quer dizer, você tinha setores sociais se sentindo muito protegidos pela ditadura, pelos governos militares, pela imposição, pelo cerceamento do debate, pelo cerceamento político, pelo cerceamento da oposição, pelo cerceamento da disputa, né? Setores sociais que se sentiam protegidos por essa ausência, que deram sustentação, né, aos regimes militares. Eles foram sustentados por uma parcela expressiva da população, é indubitável isso, como a gente vê no Rio de Janeiro hoje, né? O que gera, de uma certa maneira, esse tipo de iniciativa, como uma intervenção militar, ou um pensamento de se construir mais presídios, ou o pensamento de se colocar mais polícia na rua, é o medo. E o medo é um grande inimigo. Por quê? Porque ele tira a capacidade das pessoas de pensar, de refletir de uma forma conveniente. Então, eu acredito que a população, por um medo que ela não sabe muito bem explicar, ela está fortalecendo esse tipo de iniciativa, que é um grande perigo num país que tem uma democracia ainda jovem, né, e que ainda não fortaleceu determinados espaços de luta e de resistência, como, por exemplo, o voto consciente, como, por exemplo, os movimentos sociais. No Rio de Janeiro, chegam muitos WhatsApps, assalto não sei aonde, a linha vermelha parou, a linha amarela parou. Então, assim, a gente vê o tempo todo, a mídia trabalha o tempo todo, e não só a mídia, porque você não precisa mais sentar na frente da televisão para saber o que está acontecendo. Você recebe na sua casa, você recebe perto de você, o seu celular o tempo todo, mostrando cenas de violência, essas coisas que fazem com que você efetivamente tenha medo. Então essa produção do medo, ela está intensa nos nossos dias.
que tipo de Brasil que a gente quer quando a gente está pensando numa intervenção como essa. Se a gente está pensando um Brasil de diversidade, um Brasil que enfrenta a desigualdade, não vai ser por uma intervenção federal na área de segurança pública. Pensar resistência é pensar assim, bem, o que exatamente essa intervenção está querendo enfrentar? Ela está querendo enfrentar o tráfico de drogas, ela está querendo enfrentar o tráfico de armas, ela está querendo enfrentar a violência. A gente, enquanto resistência, a gente pode pensar, bem, responder o tráfico de drogas, responder o tráfico de armas, responder a violência é pensar desigualdade, pensar o que produz um contexto no qual se tem violência. Do ponto de vista político, né, do ponto de vista de quem faz a política, é óbvio que existem várias outras alternativas. Uma sociedade que sente que o outro é igual, né, que se sente dentro, que sente empatia, que sente menos desigualdade, é uma sociedade que consegue lutar junta pelo mesmo fim. Hoje nós temos uma sociedade partida, hoje existem os bons e os maus, hoje existe... E quem está dentro desses bons e desses maus é uma coisa extremamente complicada, porque isso mexe com questões de racismo que existe dentro do Brasil, com questões de pobreza que existe dentro do Brasil. Nós temos uma sociedade partida, que não se sente no mesmo lugar, que não se sente fazendo parte de um mesmo conjunto. Se estivessem vindo médicos, professores, assistentes sociais, vindos do governo federal, nós poderíamos chamar de intervenção federal, mas só está vindo o Exército, só está vindo a força relacionada a um poderio militar. Então essa não é uma intervenção federal, ela é uma intervenção pontuadamente colocada como uma intervenção militar. Essa situação que nós vivemos não é sem efeitos no laço social. E o efeito maior no laço social é decretar o recuo das nossas garantias. E das nossas garantias garantidas por voto, por eleições democráticas. Então, acho que esse ponto aí é um ponto que me parece que foi, digamos assim, não sei se reintroduzido, mas na verdade foi reatualizado no país, né? Então, acho que essa é uma questão que eu queria deixar bem claro, que não é algo localizado no Rio de Janeiro, que caiu de paraquedas no Rio de Janeiro, mas que tem uma relação direta com todo o processo de impeachment vivido no nosso país. No ano de 2013, junto ao Conselho Federal de Psicologia, eu coordenei uma ação que se tornou um livro chamada A Verdade Revolucionária, Testemunhos e Memórias de Psicólogas e Psicólogos sobre a Ditadura Civil Militar Brasileira. Quando teve a intervenção militar na comunidade da Maré, aqui no Rio de Janeiro, eu, pela universidade, construí um projeto de extensão chamado Vozes da Maré Cidadã, onde nós ouvimos das pessoas que estavam ali sobre relatos sobre como elas eram afetadas pela intervenção militar que aconteceu na Maré, naquele ano que foi o ano da Copa do Mundo no Brasil, 2014. Os relatos são muito parecidos. É muito parecido o relato de quem viveu a ditadura civil-militar brasileira, 64, 85, e é muito parecido com o relato das pessoas que viveram a intervenção militar na comunidade da Maré. Nós vive num espaço restrito, num espaço elaborado, e a própria vida sofrerá a interferência de todos esses multideterminantes, né? Dessas multideterminações, queiramos nós ou não queiramos, né? Mesmo que você tenha setores sociais muito protegidos economicamente, que aparentemente estariam protegidos numa bolha econômica e social, não estão protegidos numa bolha econômica e social. A vida vai intervir, o processo vai intervir e vai modificar as suas vidas e vai afetá-los. Eu trabalho na saúde mental. Para a gente é muito claro, por exemplo, que as populações empobrecidas acabam trazendo essa história, porque moram em áreas que estão sofrendo com a intervenção, porque circulam em ruas em que
presença militar e uma coisa mais militarizada. Eu acho que a psicologia, nesse cenário, ela tem um papel de acolher, né, de poder ser sensível a reclamações, a queixas, enfim, mas tentar conduzir isso de modo que, eu vou te dizer isso, que isso não fique algo que se reduza a um mal-estar individual. Aquelas pessoas que moram lá não estão tendo suas vozes, né, publicadas, ouvidas, né? Então, aparentemente, nós temos uma situação normal, de normalidade na cidade. Mas não é. Não estamos sob normalidade. Não tem como a gente entender a intervenção militar se não entender os afetos envolvidos nisso que está acontecendo no nosso momento atual. Então, a gente tem um momento de descrença, a gente tem um momento de medo, a gente tem um momento em que a gente se sente paralisado. E aí? Ninguém sabe o que poderá acontecer amanhã, né? Tem até um verso de um samba que diz: o que será o amanhã, responda quem puder. O que será o que vai acontecer? O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer. Esse sujeito só é sujeito tenso, nervoso, estressado, use o significante que quiser. Ele só é dentro desse território, a partir desse território, desse lugar social, dessa classe social. Então, é uma psicologia que vai precisar, se não tinha uma discussão, os psicólogos, se não tinha essa discussão, vão precisar ter a partir de agora, especialmente se estão trabalhando em comunidades ou serviços que atendem essas comunidades, ou atendem no SUS, ou atendem em clínicas sociais. Então, isso do ponto de vista da prática, né? Eu acho que não tem jeito, agora não dá para a gente deixar de olhar para isso. Nós somos psicólogos, a gente trabalha não só com o intelecto, a gente trabalha com as emoções, a gente trabalha com os afetos. Então, qual é o trabalho que a gente pode fazer como psicólogos para que as coisas, para que a gente possa efetivamente ter algo que resista a essa ideia de que eu preciso que alguém me proteja. E não funciona se for pura e simplesmente dizendo a intervenção militar é ruim, a intervenção militar ela cerceia a liberdade das pessoas. Isso não é suficiente, porque isso tem que passar pelo que as pessoas sentem, isso tem que passar pelos afetos, isso tem que passar por uma ideia de que eu não preciso disso. Pelo meu próprio percurso, por certo que eu considero que a psicologia tem um papel importante no trabalho com as pessoas atingidas pela violência de Estado. Mas de qual psicologia a gente vai estar falando, né? Só uma prática implicada com os direitos humanos, com a defesa dos direitos humanos, com compromisso social e que caminhe na direção da desprivatização dos traumas, não é? Num ambiente terapêutico que pode facilitar a associação entre esses conteúdos da memória à fala, não é? Produzindo uma espécie de um testemunho para fora, uma desprivatização. Acho que é impossível pensar a psicologia, fazer psicologia bem, sem democracia, né? Então, numa situação dessa que a gente está vivendo, a tendência é que a gente fique necessariamente no campo da resistência. Isso não tem jeito. Então, geralmente os psicólogos estão se associando a outros grupos, né? Se associando a grupos organizados que tentam defender seus direitos. A gente sabe, né, que o nosso Código de Ética ele foi construído, ele existe em cima da Declaração dos Direitos Humanos. Então, não tem jeito, né? O psicólogo não tem como não se situar, se for ético, né, se situar no campo da resistência. A polícia não vai resolver, a polícia é repressão. E é isso que uma sociedade partida faz, bota um grupo para reprimir o outro, né? Isso não vai resolver.
O que a gente precisava agora era que todo mundo se sentisse fazendo parte do mesmo lugar. Aquela mesma pessoa que não consegue saúde num hospital, poderia ser eu. Eu tenho que me colocar no lugar dela. Se eu não tenho condições de fazer isso, eu estou num outro lugar. E aí eu preciso que alguém me proteja dessas outras pessoas. Aos psicólogos, principalmente aos jovens, eu lembro e posso testemunhar que a ditadura civil-militar acontecida no Brasil não foi branda, como dizem alguns. E que no Estado democrático de direito no nosso país, ainda agora, continuamos convivendo com o estado de exceção. Nós fomos criados assim dentro de uma perspectiva subjetiva que a gente acha que os nossos problemas sempre devem ser resolvidos pelos outros, por uma instância superior. E sem que a gente note, a gente está aqui reproduzindo as próprias desigualdades. Então acho que nós também temos que, não propriamente refletir, né, mas nesse projeto de uma participação, empreender aí ações mais coletivas, que são ações que nos constituíram, né? Coletivos fortalecedores, né? Que garantam o básico. Eu acho que esse movimento é um movimento significativo, né? Pensar a resistência é complexificar o assunto e não ficar focado simplesmente num resultado linear entre violência, vamos reprimir a violência. Eu acho que as formas de resistência são trazer essa complexificação. E essa colocação da complexificação só se dá a partir de várias e diferentes vozes e multiplicidades se colocando a todo momento. A intervenção militar é uma intervenção na democracia, a intervenção militar é uma intervenção nos nossos direitos políticos. E em relação a isso, nós precisamos pensar um pouco mais e é por isso tudo que nós, psicólogos, dizemos de uma forma muito reificada. Nós somos contrários a esse tipo de intervenção que se constrói de forma militarizada em partes seletivas de um território. Um dos exercícios que eu acredito é potencializa as pessoas, sabe? Traz efetivamente a possibilidade de dizer não, não é isso, a gente precisa fazer outra coisa. Existem outros movimentos, vamos lá, tem movimentos acontecendo agora no país que são importantíssimos, que são fundamentais. O movimento das mulheres, o movimento negro, são movimentos importantíssimos que estão mexendo exatamente com isso. Vamos mudar a maneira de pensar, vamos mudar a maneira de viver a nossa vida, porque senão a gente vai sucumbir ao medo. Se existe alguma relação na intervenção militar com a ditadura, existe muita. Basta que nós nos deparemos com relatos das pessoas que viveram tanto aquele momento histórico como esse momento histórico. Isso nos preocupa, isso precisa fazer com que nós nos posicionemos e o nosso posicionamento ele precisa ser sempre a favor dos direitos políticos, a favor de um Estado democrático de direito, a favor de uma sociedade em que as pessoas possam viver sem serem criminalizadas, sem sofrerem os efeitos seletivos da ação penal de um Estado penal. Memória é luta, memória é disputa, e não o que aparece espetacularizado nas telinhas de TV. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz. Não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conseguir.
conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz.